rapidamente um pouquinho sobre tendências e retas de tendência. Tendência e reta de tendência é algo que nos leva ao contexto. E o contexto, já tive a oportunidade de falar a vocês, que é muito importante a gente ter em conta, porque o propósito todo da análise técnica é nos mostrar indicações de compra e venda, indicações de alta ou de baixa. Mas é muito importante que a gente saiba em qual contexto isso está acontecendo. Numa outra quinta técnica, nós falamos sobre as proporções Fibonacci e a teoria de Elliott. Numa próxima, nós vamos estar falando sobre as teorias do Charles Dow, a teoria de Dow, melhor dizendo, os conceitos de Charles Dow. Mas eu quero falar rapidamente sobre tendência para vocês, que é o conceito de análise técnica que nos leva muito próximo de nós termos uma boa noção do contexto, em que contexto nós estamos. Então, a ideia é que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar numa tendência, ou eu penso numa tendência, faço uma analogia a uma tendência de alta, por exemplo, ao fato de ela poder ser comparada a um prédio de 10 andares. E contexto significa a gente ter noção para saber se os preços estão próximos do terceiro andar ou se os preços já estão para cima da casa do zelador, né? Porque um ponto que nós também temos que levar em consideração quando pensamos em tendências é, em primeiro lugar, até pensar o porquê as tendências acontecem, né? E eu entendo que as tendências acontecem porque os preços lá na parte de baixo e no fundo que antecede a tendência, os preços estão longe do que nós podemos chamar de seu valor real. E os preços sobem porque eles têm que se aproximar do seu valor real. No processo de alta, eles acabam acelerando porque os ganhadores falam, isso traz uma euforia ao mercado, que faz com que os preços acabem passando de passagem pelo seu valor real e aí rumo a níveis super, muitas vezes hipervalorizados. Que, por outro lado, passam a requerer novamente uma aproximação ao valor real. Do mesmo jeito que na ida os preços acabam passando de passagem pelo valor real, na volta, quem disse que eles param no valor real? Não param. E costumam muitas vezes vir abaixo do seu valor real. E aí a gente tem o mercado se comportando como uma balança de pratos, em que a gente tem os pratos se balançando até se equilibrarem, né? E a gente poderia imaginar que o nível de equilíbrio é o valor real, mas a gente tem um peso num dos lados da balança e põe um peso do outro lado, ele vem para cima, vem para baixo até que ele se equilibra. E a gente vê isso acontecendo principalmente se a gente acostuma a ver os gráficos de longo prazo, a gente muitas vezes tem essa noção, né? O que nós poderíamos mostrar aqui rapidamente e que mostra exatamente isso é o gráfico do Japão, que é, vamos aqui para essa página, que é o Nikkei. Nikkei parâmetros desde quando nós temos a tendência de alta começa em 1970 e vai até 1990. Vejam que nós tivemos 20 anos de tendência de alta, muito parecida essa expansão com a expansão do mercado americano. E a grosso modo é exatamente o que nós estamos tendo, ó. Lembram? É um processo de alta,
Aí eles vêm aqui talvez que próximos do seu, um pouco abaixo do seu valor real, depois acima, depois abaixo, depois acima, depois abaixo. Mas a gente vê que os preços estão se estabilizando, talvez por aqui, né? Possa ser o valor real, talvez um pouco mais baixo. Deviam ter feito isso, né? Se fossem comportados, mas não é o que acontece com os preços. Os preços não são comportados, como eu costumo dizer, não estudaram em colégio de freira, e o que acontece são essas grandes oscilações, com os preços tendo tendência de subir e depois tendo tendência de cair. E para a gente pensar em contexto, o que nos ajuda muito para saber a quantas os preços estão no contexto de uma tendência, são justamente as retas, o conceito de retas de suporte e resistência. Então, a ideia é que com as retas a gente fica de olho no rumo que o timoneiro do barco está tomando, está respeitando. E o timoneiro do barco é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante, que é o que a gente chama de massa. Então essa média de opiniões é que define o rumo dos preços, é que comanda as oscilações de preço. E é o que está... É essa média de opiniões que os gráficos refletem. Os gráficos nada mais são do que o espelho do comportamento dessa massa de indivíduos. Então, o comportamento dessa massa de indivíduos faz os preços subirem de tal maneira que eles acabam respeitando um determinado rumo. E se nós, como analistas técnicos, pudermos ficar de olho nesse rumo, que seria esse aqui no caso de uma tendência de baixa, ou esse aqui no caso de uma tendência de alta, olha, isso é muito importante. Porque se numa certa altura a gente visualizar algo como isso acontecendo, nós vamos saber que os preços que tinham respeitado um rumo durante um certo período passaram a não mais respeitar esse rumo, não é? Hoje em dia, quando a gente vai traçar uma reta, a gente tem todos os recursos eletrônicos, né? Aqui vou aproveitar e traçar uma reta de suporte no mercado japonês. A reta seria essa aqui. E não aquela lá. Então vejam, essa é a reta de tendência. E nesse momento eu estou lembrando que, bem, nosso começo, para quem não sabe, o começo da Enfoque foi o de uma empresa que fazia uma revista de gráficos de preços de commodities inicialmente, e posteriormente nós publicamos também gráficos de ações. E naquela época nós ainda não tínhamos computadores como temos hoje, tínhamos computadores apenas para fazer os gráficos. No início fazíamos os nossos gráficos na Enfoque com canetinha Ananquim, folha de papel vegetal, isso lá nos idos de 1983, quando começamos a Enfoque. Aí posteriormente conseguimos comprar um computador, me lembro até hoje que o primeiro PC que nós compramos, pagamos $7.500, e ele era bem menos poderoso do que esse computadorzinho que eu tenho hoje, né? Mas aí depois de comprarmos esse PC, conseguimos fazer os gráficos com um plotter, que era uma maquininha que pegava a canetinha e desenhava automaticamente. E isso durou pouco, porque logo depois nós conseguimos já fazer o gráfico sendo impresso na impressora laser. Mas enfim, naquela época, então, nós tínhamos apenas a revista. Nós e todos os nossos... Nós tínhamos uma tiragem de mais ou menos 4.000 exemplares das revistas naquela época, né? Então os nossos usuários todos também, para fazer as para fazer as retas de suporte e resistência, a gente usava uma régua transparente e um lápis. Um lápis porque
Se a gente traçasse uma reta e depois não gostasse mais dela, a gente tinha que literalmente apagar a reta com borracha, não é? E toda vez que eu fazia isso, eu então traçava a reta no gráfico, como eu estou fazendo agora aqui nessa página. E sempre que eu fazia isso, eu também fazia isso, que era mais ou menos o equivalente a fazer isso aqui. E eu estou mostrando para vocês aqui o que eu fazia. E eu estou dizendo isso tudo para vocês para dizer que, para mim, analista técnico, o que importa não é a equação matemática por trás da reta, e sim exatamente o rumo que aquilo está tomando. Eu inclinava a revista Enfoque Gráfico naquela época assim, fechava um olho, fazia a mira para ver se aquilo estava indo de acordo com a tendência, estava refletindo de fato o rumo que é aquele. Então isso é que é importante numa reta. O rumo. A reta, vamos lembrar da... Obrigado. Vamos lembrar da geometria, que com 2 pontos a gente traça uma reta. Porém, claro, quanto mais pontos nós tivermos nessa reta, melhor. 2 pontos definem uma reta, mais 3 pontos definem melhor uma reta. E mais, 2 pontos próximos definem uma reta, mas 2 pontos mais distantes definem melhor essa reta. E, portanto, minha gente, assim como tudo em análise técnica, existem retas e retas. Existem retas de suporte e retas de suporte. Não confundir reta de suporte, que é inclinada para cima, com nível de suporte, que é uma linha horizontal, né? As retas de suporte são também chamadas no mercado brasileiro de LTA, que significa linha de tendência de alta. Eu prefiro dar o nome correto, porque eu acho que tem muita gente iniciando ainda que não sabe o que é LTA e não tem obrigação de saber. Então eu acho que a qualificação de reta suporte é melhor, porque define mais, ou especifica mais do que se trata, não é? Então essa é a ideia. Eu convido vocês a explorarem as retas nos seus gráficos. Toda vez que começo a olhar um gráfico, toda vez que eu começo a olhar um gráfico, como por exemplo aqui nós temos alguns gráficos do índice Bovespa. A primeira coisa que eu faço, zoom out. E depois de zoom out, eu traço as retas. Acho muito importante a gente ter noção de que houve uma tendência aqui, saber a amplitude dessa tendência. Foi de dezembro de 2007 até outubro, ou de novembro de 2007 até outubro. Ou seja, isso aqui foi um processo de médio prazo de praticamente 1 ano, não é? Aí nós tivemos esse processo aqui, nós estamos falando de BMF agora, né? E aqui nós... eu estou aqui analisando o mercado já. Depois de termos essa reta rompida, os preços tentaram fazer um novo topo, não conseguiram, e agora estão tentando de novo fazer um novo topo e não conseguiram. Então nós temos esse topo, e agora tivemos esse topo aqui, um pouco mais baixo do que o outro, né? Por outro lado, nós tivemos um fundo, 2 fundos, 3 fundos. Então, por definição do próprio Charles Dow, usando os conceitos que ele publicava nos seus editais no começo do século passado, em 1900, 1901, o mercado está tecnicamente numa tendência de baixa. Porém, nós tivemos esse processo acontecendo, que foi o rompimento dessa reta de tendência.
E eu estou mostrando aqui para vocês uma reta que passou por esse ponto e inicialmente nós eventualmente poderíamos ter pensado em traçar essa reta aqui, ó. Nós tínhamos dois pontos consideravelmente longes, né? 1, 2, 3 meses. Agora, é importante a gente ter noção de que uma reta de 2 pontos é uma reta muito simplória demais. Ela, na verdade, é uma propensa reta, né? No caso, a gente está, até por conta da cor vermelha, mostrando uma reta de resistência. As nossas retas têm que estar sendo constantemente atualizadas, à medida que o mercado vai deixando novos eventos técnicos. Então, como nós tivemos um topo definido aqui, então nós teríamos que ter pego essa reta e ter adequado ela. Bom, nesse momento, vejam, essa reta passa a ser mais confiável, porque daí ela tem 1, 2 e 3 pontos. Alguém vai dizer, poxa, mas e esse ponto aqui? Você não passou por esse ponto exatamente. Não passei porque, na verdade, como eu disse, o importante é o rumo do processo, né? Então, imaginem que a gente tenha uma sucessão de pontos assim, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. E esses pontos seriam eventos técnicos, né? No caso, nós poderíamos imaginar que eles tivessem sido fundos do mercado. Ops. Então vamos passar a reta por onde? Ora, nós vamos procurar ver o nível que está sendo respeitado, sendo que deve-se levar em conta que os níveis mais próximos, esse e esse outro, são os mais importantes. São mais importantes porque eles aconteceram mais próximos da data atual. Então, a gente procura dar ênfase a esses níveis mais próximos, ou seja, aproximar a reta mais dos níveis mais próximos do que dos outros níveis. E sim, alguns níveis, alguns pontos, não vão estar tocando milimetricamente a reta, eles podem estar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. O importante é a gente ter essa noção de rumo que os preços estão seguindo. Então, vamos ver agora um outro gráfico, que é Bradesco. Qualquer reta que você traçar no seu gráfico é válida. Então, sim, você pode e deve traçar essa reta, você pode muito bem deixar essa reta no seu gráfico, que é a reta secular quase, né, de Bradesco. Você pode traçar essa reta. Eventualmente você vai pensar em adequar essa reta para esse fundo aqui, mas acho que não é o caso ainda. E sim, você também pode pensar em traçar essa reta. Aqui você tem uma reta que foi rompida. O que essa reta está te dizendo? Ela está te dizendo, e é isso que nos traz basicamente a reta em termos de informação. Quando uma reta é rompida, a gente tem a indicação de que um movimento terminou e que agora a gente pode esperar uma correção para as proporções Fibonacci desse movimento. Então, nesse caso, a gente poderia estar pensando em esperar uma correção para cá. Os preços em Bradesco tiveram uma indicação muito negativa, que é a seguinte. Vejam, eu vou brincar de nível de suporte e resistência. Eu ia falar sobre esse nível aqui. Então, o que eu fiz? Eu dei zoom out e constatei que esse nível é muito mais importante do que eu imaginava, porque esse nível, na verdade, é o topo principal do mercado. Vejam, se a gente estender esse nível para cá, ó, esses níveis aqui originalmente, né? Se a gente estender eles para cá, vamos fazer eles
vermelhos um pouquinho mais espessos. Vejam, ó, nós tivemos um dia, 2, 3, 4 dias acima. Praticamente, eu costumo dizer que é tecnicamente o mesmo nível. Então, esse nível é tecnicamente o mesmo nível do topo do mercado que aconteceu em maio de 2008. Tá? Bom, isso significa que este nível é muito importante. E por isso eu vou pôr importância máxima para ele na espessura aqui. Esse é um nível de resistência nota 12. Não é nem 10, é 12. Bem, agora então eu sei que esse é um nível muito importante de resistência. Os preços puseram a cara para fora desse nível de resistência. Vejam que importante é o fato de que, ao romper esse importantíssimo nível de resistência, os preços abriram um gap. Primeiro eles já haviam fechado consideravelmente acima no dia 30 de julho, e depois eles abriram um gap, vejam vocês, de 1% na abertura. O mercado abre com 1% de alta e aí fica indefinido e depois reverte. Isso é uma importantíssima indicação de baixa. Por quê? Porque vejam o contexto onde essa poderosíssima indicação de baixa de candlestick aconteceu. Aconteceu quando ou imediatamente após os preços romperem um nível de resistência nota 10. A isso é dado um nome, os americanos chamam isso de bull trap, e eu acho essa a mais importante indicação técnica, a mais confiável, uma indicação que eu não quero perder jamais. Toda vez que eu tiver um bull trap, toda vez que os preços romperem um nível importantíssimo de resistência e desromperem, toda vez que os níveis romperem um nível importante e me produzirem uma formação importante de candlestick, eu quero estar sendo avisado para que eu possa vender, para que eu possa tomar uma posição de venda, não é? E agora nós tivemos uma outra importantíssima indicação. Vejam, essa é uma formação de candlestick chamada de estrela da tarde, né? Vamos qualificá-la melhor aqui, ó. Vejam. Nós tivemos um rally, um movimento definido muito forte, muito violento. Os preços rompem e desrompem, tá? Então, um clímax de alta, como eu costumo chamar, um candle de indefinição e uma reversão, deixando aqui, tem alguns autores que chamam isso de bebê abandonado também. Nós antigamente, antes do Steve Nissen trazer os gráficos de candlestick para o Ocidente, nós chamávamos isso de ilha de reversão ou dia-chave de reversão. Essa é uma formação muito poderosa, tá? Essa formação, né? Muito poderosa. Eu estava mostrando sem a tela para vocês. Mas vejam, esse foi o clímax de alta. Aqui um clímax, uma indefinição e um clímax para baixo. Então, clímax, indefinição, reversão. Clássica. Formação no nível vermelho, que como nós vimos é o nível de suporte, era um nível de resistência nota 10, né? Foi rompido, desrompido. Agora os preços voltam a se aproximar, quer dizer, os preços entraram para dentro, voltaram a se aproximar desse nível de resistência. E o que aconteceu? Tivemos hoje um engolfo. Então isso está confirmando esse processo todo aqui. Quem eventualmente assumiu uma posição de venda com essa indicação importantíssima, teria colocado seu stop acima desse nível, eventualmente teria baixado o stop para baixo desse último topo, e agora está protegido e provavelmente vai poder
a se confirmar essa reversão amanhã, vai poder baixar seu stop ainda mais para cima desse nível de resistência, né? Bem, muito bem. Um outro aspecto também muito importante nas retas é que, eventualmente, depois de traçar uma reta, a gente pode puxar uma paralela, e eu sempre faço isso, traço uma reta e automaticamente traço uma paralela, porque, olha, essa linha pontilhada que vocês estão vendo é chamada de reta guia do que a gente passa a chamar de canal de alta. Então essa é a reta suporte, essa é a reta guia do que a gente passa a chamar então de canal de alta. Essa reta não tem muita função, a não ser que quando ela é bastante confiável, ou seja, quando o mercado tocou nela algumas vezes, a gente pode aproveitar para, por exemplo, apertar o stop quando os preços se aproximam dela novamente, ou talvez até pensar em estabelecer posições de venda quando os preços se aproximam dela, né? Mas o que eu acho que é muito importante é a gente ter a noção dessa linguiça aqui. A gente ter a noção de que isso aqui foi um organismo vivo, que viveu, e quando os preços escapam desse cano em que estava encanando as cotações, a gente tem um novo processo acontecendo. E esse novo processo, e nesse novo processo, a gente deve esperar. O que se pode esperar depois de uma tendência terminar? Correção Fibonacci. É isso que a gente pode esperar. Então, toda vez que a gente tiver um canal sendo rompido, a gente vai traçar os níveis de Fibonacci e vai passar a poder esperar que essa correção aconteça, né? A gente passa a trabalhar com essa ideia de que essa correção possa acontecer. Esse é um exemplo de uma reta de tendência de baixa.